Boa noite, amigos da Rádio Opinião. Mais uma vez, um programa Segunda Opinião, um pouquinho mais cedo hoje. Tem uma justificativa para isso. Nós convidamos o nosso amigo Léo Figueiró, que hoje, mais tarde, já aproveitando para emendar e chamar você, amigo da Rádio Opinião, que está acompanhando a gente aqui. O Léo Figueiró tem a live dele, Corujão, né, Léo? Corujão do basquete. Corujão do basquete. Então, a gente está aproveitando para conversar rapidamente aqui com o Léo, porque temos novidades aqui que envolvem a comunidade do NBB. Ontem, no site da instituição do NBB, foi informado sobre o cancelamento da temporada 2019-2020. A gente convidou o Léo para justamente nos ajudar aqui a entender um pouco do que foi que aconteceu, qual foi a dinâmica que ocorreu dentro da instituição para que fosse tomada essa decisão. Boa noite, Gilmar. Um abraço a todo mundo aí que escuta e acompanha a Rádio Opinião. Na verdade, a NBB ela foi até o limite dela, tentando voltar às atividades. Foram feitos vários grupos de emergência. Um desses grupos, eu pertencia a um desses grupos, que a gente se reunia semanalmente com jogadores, com técnicos, com dirigentes, com a diretoria da NBB, deslumbrando um cenário futuro que fosse viável voltar ao campeonato, né? Só que essa situação da pandemia ela é muito dinâmica, né? Então, piora, melhora, vai abrir, não vai abrir. Aí, quando pensa que vai abrir, piora, e os casos estão acontecendo, e eu acho que acertadamente a gente foi até onde a gente podia. A gente sabe que isso é muito ruim para todo mundo, né? Acabar a temporada sem um campeão é ruim em termos de contratos, de patrocínios que a Liga tem, que vai sofrer algum tipo de prejuízo, patrocínios de alguns clubes que têm patrocínios mensais, pontuais, né? Tem alguns... A maioria dos clubes não é que nem a questão do Botafogo, que a gente tinha um patrocínio para a temporada e ponto, né? Lei de incentivo. Alguns clubes têm patrocínios pontuais, mensais, além de renda de bilheteria e etc. Então, esses clubes sofreram muito, perderam automaticamente vários patrocinadores, e tiveram equipes que perderam, diante da pandemia, 8 patrocinadores. 8 pequenos patrocinadores, mas mesmo assim, são 8, né? Então, a decisão foi acertada, é uma situação difícil, dura, a gente tem um prejuízo tremendo dentro disso, mas eu acho que a gente tem que pensar em vidas, né? A gente está lidando com vidas, a gente não está lidando com máquina, não está lidando com coisas, estamos lidando com vidas. Então, você pensar num cenário maravilhoso que a gente retoma, joga o campeonato e dá tudo certo e beleza, tudo bem. Mas é obrigação nossa pensar no outro cenário, de você voltar a um campeonato, um jogador pegar uma doença, e aí o jogador nem... Com ele não acontece nada, porque ele é preparado, ele é atleta, mas pega na mãe dele, pega no filho dele, pega na avó dele e ela vem a óbito. E aí? Como é que faz uma situação dessa, né? Eu tenho hoje uma notícia de uma tia minha muito querida, 80 anos, que contraiu o Covid. Todo mundo, assim, muito tenso, muito preocupado, e é uma pessoa que, como até tinha conversado com você, a gente colocou os tios mais velhos em isolamento, na casa sem ter nenhum sintoma. Quando começou, a gente falou assim, vamos fazer o quartel-general dos idosos da família. Botaram lá os idosos da família na casa de um tio, onde apenas 2 primos iam lá e entregavam a comida semanalmente, sem contato físico, e essa tia que estava em isolamento completo, ela pegou. Então, assim, é uma coisa que não está fora do controle, realmente. De fato, a gente, em relação a essa medida tomada pela cúpula, e eu gosto de uma coisa, né, que está diretamente relacionado com a forma como foi pensado essa decisão, né, como é que ela foi estruturada. O NBB tem aí já algum tempo, já vem há algum tempo, pelo menos assim, a própria diretoria que cuida do NBB externalizou, expressou que o NBB tem como costume manter diálogos com a comunidade do NBB, né? E em cima disso formou o que eles chamam de um ecossistema do NBB. Então, em cima disso, Léo, pensando em cima dessa questão, acho que, queria saber, na verdade, sua opinião,
que, por pior e por mais dolorosa que seja a decisão, ela me parece uma decisão que não abre margem para, por exemplo, um erro, um equívoco e a contaminação de um jogador, ou mesmo aquela história de começamos a treinar, vamos jogar e daí a pouco temos que parar de novo por uma questão de quarentena. É algo muito mais preciso na decisão, por conta dessa estrutura que é montado. Você olha dessa maneira também? Eu acho que, como eu te falei, eu acho que a gente não abriu mão de nenhuma hipótese, mas com certeza essa pandemia ela é recheada de incertezas, né? Então, diante disso, de maneira prudente, a instituição ela tem que ser muito diligente nas ações. E eu acho que quando a NBB abriu o diálogo e conversou com técnicos, jogadores, participava das reuniões, jogadores, técnicos, dirigentes, a diretiva da NBB, acho que ficou uma coisa bem clara, né? Dos enormes riscos que a gente corria em voltar a treinar, em voltar a competir, em se deslocar para o Brasil, seja para uma sede única ou não, da incerteza dos exames, né? A gente tinha proposto dentro de um protocolo uma testagem ampla, mas você sabe que essa testagem rápida ela é de uma ineficácia impressionante, né? Um teste que dá 38%, pô, é muito pouco, né? Então, assim, e não é uma gripe qualquer, cara, não é uma gripe qualquer. Ela já atingiu alguns amigos nossos, ela está atingindo alguns parentes, assim, pessoas próximas. Então, assim, é uma gripe pesada mesmo, forte, que pode reagir de diversas formas, de diversos organismos. Então, assim, seria muito... A gente já está colocando pessoas em alto risco. Então, aquele lance, né? Não tem preço que pague a vida, né? Os problemas financeiros, de receita, de próxima temporada, isso aí é algo que vai ter que vai ocorrer, que a gente vai ter que lutar, que a gente vai ter que brigar, mas a gente vai estar vivo para brigar. Bom, então a gente tem que pensar nessa forma. Também não coloca no histórico da instituição, no histórico da competição, ter um óbito de qualquer atleta ou de qualquer técnico. Seria talvez terrível contar no futuro que, por conta de uma decisão, pensando apenas no lado econômico, é claro, o lado econômico é um fator relevante sempre, mas ele não é o único, e talvez não seja o preponderante quando se está pensando numa questão como essa. Então, eu particularmente acho que o histórico da instituição ganha com essa decisão. Não, certamente isso aí foi levado em consideração, né? Até uma das últimas reuniões usaram, eu não lembro quem usou o termo, falou assim, é um preço muito alto a se pagar para a gente voltar a um campeonato, né? Ficou uma conta muito alta para pagar para que a gente tivesse um campeão nessa temporada. Então, acho que acertadamente, dolorido, mas acertadamente foi a melhor atitude a ser tomada. Bom, o cancelamento da temporada, como você disse, foi de forma acertada, eu concordo plenamente, mas aí tem algumas questões em torno desse cancelamento, que o primeiro deles, o que mais se pergunta, é justamente sobre o campeão, né? Uma temporada que ficou decidido que não terá um campeão. Como é que você vê isso? Você acha que, de fato, mesmo com times liderando com folga, não ter um campeonato, não ter um campeão foi algo ruim para a marca NBB? Sinceramente, eu acho que diante da situação, não. Se a gente estivesse no playoff final, ou se a gente estivesse no finalmente, até poderíamos discutir essa questão, mas a gente mal acabou a fase de classificação, muita água para rolar, equipes subindo de produção, outras não. Acho que seria forçar a barra, né? Seria na minha cabeça, seria forçar a barra demais e declarar alguém campeão nesse momento. O campeonato não teve campeão por conta de algo que vai entrar para a história da humanidade, né? Não é, né? Algo que vai entrar para a história da humanidade, algo que parou o mundo. Então, parou o mundo e dentro disso você quer preocupar quem ganhou, quem não ganhou. Eu acho assim, a questão hoje em dia são vidas
questão hoje em dia é a família, a questão hoje em dia é o recomeço, a reconstrução. Eu acho que a gente está tendo a possibilidade de viver algo muito pior que uma guerra, né? Meu pai passou pela guerra, mas eu estou passando por algo muito pior que a guerra, porque você não tem quem atirar, você não sabe em quem bater, você não sabe por onde lutar, o inimigo está aí espalhado, é um inimigo que ainda não se revelou direito quem ele é, né? E está morrendo gente pra caramba, né? Botando pessoas em risco, existe uma insegurança, né? Outro dia eu fui ao mercado, né? Tem que ir ao mercado, a gente está evitando ir, mas quando precisa ir, a gente vai. O clima, cara, o clima da rua é algo assim absurdo, né? Pesado, as pessoas estão com medo de contrair a doença, as pessoas estão com medo de morrer. Então, assim, você vê um mundo inteiro numa situação dessa, cara, é muito maior do que quem foi campeão ou não foi campeão. Então, assim, não tem que ter... Na minha visão, não tem que ter campeão. Se tivesse que decretar algum campeão, seria o Flamengo, pelo número de derrotas, etc. Mas eu acho que pelo momento que o campeonato encerrou, eu acho que seria... sei lá, acho que seria sem propósito isso, né? Seria mais uma vaidade, um ego do que alguma coisa propriamente dentro de uma justiça. Talvez até pensando nisso, seria estranho dizer que é campeão num momento tão pesado, difícil, né? Será que é uma marca que alguém quer carregar? Quem vence num momento desse? Tirei proveito da pandemia e fui campeão sem jogar. Poxa, que mérito tem isso, né? Embora assim, o Flamengo era um favorito para o título, certamente seria uma final entre Flamengo e Franca, e etc. Mas eu acho que são coisas que, na minha cabeça, assim, não deveriam nem ser discutidas, sabe? O campeonato acabou porque está morrendo gente para todo lado, a situação é catastrófica, o futuro incerto. Eu acho que a gente tinha que pegar e gastar a nossa energia, como a gente vai fazer a partir de agora, né? Já existe um grupo na NBB para isso também, de continuar, de agora planejar o futuro. A retomada, como vai ser, que tipo de regra, que tipo de exigência, como é que a gente vai ressurgir. Talvez tenha sido, talvez esse seja mais um exemplo do quanto foi assertiva a decisão, porque nesse período em que ainda se está em pandemia, quarentena, se prepara o futuro da competição, né? Com esse grupo que aí já exercitou, de alguma maneira, essa discussão. Já. É isso? Esse grupo ele vai continuar, né? Até recebi a mensagem, era o nosso grupo de emergência, né? Para a NBB, faz parte eu, o Bruno Saviani, o Gustavo, são 3 jogadores, o Guilherme Táchima do Flamengo, o Bruno Fiorotto, tem representantes de todas as áreas, né? Então esse grupo vai continuar se encontrando, a gente se encontra toda terça-feira para debater agora o futuro, né? A gente tem que pensar no molde, pensar em transmissões, pensar em diminuir viagem, como vai ser essa retomada, como não vai ser, e juntamente com isso, aguardar com esperança, né, a solução melhor, que seria a descoberta realmente da vacina, né, que criasse uma imunidade diante dessa doença, que aí eu acho que sim, seria o grande ponto aí para a gente voltar a retomar, embora eu acredite que o mundo nunca mais vai ser como antes, né? Então, também acho. Eu acho que agora os valores eles mudaram, o ter ficou sem sentido, né? Você ter muita coisa hoje não te diz mais nada, né? Você ter saúde, você estar vivo, eu acho que hoje é o grande X da questão, e poder ajudar as pessoas, e eu acho que o foco, principalmente das nossas vidas agora, é reconstrução não só da nossa casa, como das pessoas, né? Vai ter muita gente precisando de ajuda, e eu acho que cada um tem que se comprometer com a sua e com a vida do próximo mais do que nunca. Ontem nós recebemos aqui o economista Fernando Ferreira, de uma consultoria chamada Pluri, consultoria lá de São Paulo, e a gente conversava justamente sobre isso, né? Não é possível numa sociedade em que você tem aí 40, 50, se bobear 50% da sociedade vivendo na informalidade, né? Só para a gente ter ideia de dados e números, já que você tocou nesse ponto, recentemente, né, por conta dessa ajuda que o governo está oferecendo à população,
se descobriu que aproximadamente 50 milhões de brasileiros tinham problemas com o seu CPF. Ou seja, a pessoa que tem problema com o CPF certamente está à margem de uma série de situações que envolvem a sua vida economicamente. Então, isso é muito sério. São questões assim, né? É o ovo ou a galinha, né? E como é que essa pessoa não vai ter problema com o CPF dentro dessa realidade? Onde agora as pessoas estão sendo demitidas, os salários não são pagos, né? Você trabalhou e não recebe, azar o seu. Como é que essa pessoa não vai ter problema? Como é que essa pessoa vai honrar os compromissos? Né? Se chega franquias de comida com uma semana de pandemia, sem ter nenhum tipo de prejuízo real, manda 800 pessoas embora. Né? Onde o empresário, muitos empresários estão lutando em manter seus impérios, em vez de pensar nas pessoas, de pensar em vidas. Então, assim, eu acho também que ficou muito exposto o nosso problema educacional. Né? Acho que não tem muito a ver com o nosso papo, mas eu acho que é uma brecha que você deu. Que eu acho tem a ver. Ficou muito exposto. Desculpa, Léo. O tanto que o Brasil precisa avançar na questão educacional. Enquanto a gente precisa entender o que é isso, culturalmente a gente precisa avançar demais, como população a gente precisa avançar demais. Então, assim, você reparou que cada um é o brasileiro. A cloroquina é o remédio que vai curar. Você não está com tosse, você não está com febre, você não está com nada, mas você foi na farmácia comprar 6 caixas. E a pessoa que tem lúpus, que precisa tomar, ficou sem. Porque você está pensando, aí você vai e compra 75 mil garrafas de água, e o outro que morre de sede. E assim, ficou muito exposto isso, sabe? Ficou assim triste, sabe? Eu tive uma conversa com um amigo meu, fisioterapeuta, grande fisioterapeuta aí do COB, viajou a Olimpíada. A gente estava conversando exatamente sobre isso, assim, como ficou exposto, sabe? Como ficou aquela coisa assim até feia pra gente como brasileiro. Essa falta de educação. Perante a sociedade mundial, né? Assim, você iniciou sua fala dizendo assim, talvez não tenha muito a ver com o nosso papo, muita relação com o que a gente está falando. E eu quero te dizer, toda vez que for aqui na Rádio Opinião, tem a ver. Toda vez que tem a ver em tudo quanto é lugar. Como eu já lhe disse outras vezes, em outras oportunidades, eu, além de jornalista, sou professor de História e Filosofia. E, assim, é algo que eu já detectava de alguma maneira, por conta da experiência de sala de aula, e ver como o meu alunado, mais as famílias se comportavam, a gente já percebia essa distorção. Mas é claro que nesse momento de pressão, as pessoas acabam se entregando, né? A solidariedade, ela se desfaz totalmente nesse momento. A própria questão da quarentena. A própria questão da quarentena. O pessoal na praia, o cara saindo, o outro indo para lá, indo para cá. Mas eu sou jovem, eu não vou pegar, eu não vou sentir. Tá bom, mas e a tua avó, cara? E a avó do teu amigo? E o porteiro do teu prédio que tem asma? Ele que se dane, ele que se vire. E isso ficou cada vez mais exposto. E aí, por outro lado, eu também sou professor, né? Sou educador físico, já dei aula em escola e tudo. O esporte ele tem essa característica educacional que agora, mais do que nunca nessa retomada, o esporte é uma ferramenta tremenda. O esporte é uma ferramenta tremenda na área de formação para a gente tentar mudar isso. Agora, a gente tem que ter o pé no chão, né? De que uma mudança educacional e cultural num país é de longo prazo para muitíssimo, muitíssimo longo prazo. É uma guerra árdua daqueles que realmente enxergaram isso e se incomodaram, né? Porque... É de décadas. É de décadas. A gente tem que realmente investir isso como uma forma de vida, né? Uma filosofia de vida e bater firme nisso enquanto tiver força. Porque, assim, no meu caso, assim, eu fiquei extremamente incomodado, muito incomodado. Né? As pessoas estão vendo todo mundo em apuros e estão querendo arrancar o pescoço. Né? O cara está sem receber e não está pagando aluguel. O cara quer despejar o cara. Como assim, cara? Como assim, cara? O cara está no meio de uma guerra, uma pandemia. Tu quer deixar o cara sem teto, cara. E é engraçado, Léo, porque, assim, pegando um pouco o gancho que você está falando aí, é uma coisa que eu já venho falando, pegar um histórico lá das minhas redes sociais e das oportunidades que
alguém teve de me ouvir falar em palestras, em um monte de lugar. Essa é uma crítica que a gente já fazia ao modelo, a esse modelo socioeconômico que se desenvolveu a partir do século... Não é nem uma coisa do século XX, tá? É uma coisa a partir do século XVIII e que se consolida muito no século XX, chamado capitalismo, que montou esse modelo desta maneira e se estruturou numa ideia de que não existe Estado, o Estado não existe, o que existe é o mercado, e é o mercado que regula e que diz como tudo vai funcionar. Só que esse mesmo mercado, na hora que a gente precisa dele, que é essa hora de pandemia, né, ou de crise econômica, esse mesmo mercado foge e deixa a conta na mão do Estado novamente. Se o Estado, de alguma maneira, é desorganizado, como o nosso Estado ele é desorganizado, porque tem uma sociedade desorganizada, a gente vai passar a perceber situações como essa que você acabou de descrever para a gente aqui, que nos incomoda imensamente. Eu estava vendo, vamos puxar um pouco assim, eu estava vendo aquela série do Last Dance, né, que é do Chicago Bulls, e hoje, no episódio que eu estava vendo hoje, falava sobre o Tony Kukoc, que era um jugoslavo. E aí falando que no primeiro jogo contra o time, os caras sacanearam ele, e no segundo ele se reergueu. E aí eu estava conversando com meu irmão, que está aqui em casa, ele falou assim, cara, o cara é um país que teve guerra, ele sabe o que é reconstruir, ele sabe lutar, ele sabe brigar. O nosso país, infelizmente, cara, eu não quero dizer que é por isso, mas o nosso país é um país onde a gente paga R$6 na gasolina e está tudo bem. Onde no período de Covid as coisas aumentaram R$2, R$3 no supermercado e está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Aí você vai ver nosso vizinho Chile, aumentaram 50 centavos o ônibus, foi todo mundo para a rua e quebrou tudo. Então, quer dizer, os políticos nossos são políticos que têm benefício, gastam horrores de dinheiro. E a gente sabe e fica por isso mesmo. Então a gente não briga pelos direitos, a gente não luta pelas coisas, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu escutei o Cortella, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, ele falou outro dia assim, a gente reclama de Brasília, mas ninguém que está lá sem ter tido voto para estar lá. Quem colocou os caras lá que a gente reclama foi a gente. Quando reclama do Bolsonaro, quem colocou o Bolsonaro foi a população. Quando reclama do Lula, quem colocou o Lula lá foi a população. Quando tiram sarro da Dilma, quem colocou a Dilma lá foi a população. Você entende? Então, assim, as pessoas não percebem que essas reclamações elas não são procedentes, porque você está falando de você mesmo. Você está falando de si, você não está falando do outro. Você está falando da sua inabilidade, da sua incompetência ou da sua falta de compromisso com o seu país, na hora de votar, na hora de se posicionar. Então, assim, é uma conversa para 2.000 lives. Não, com certeza, eu estou adorando, porque, assim, certamente, Léo, o que você está falando aí, infelizmente, não é comum, né? Os grandes esportistas, as pessoas que têm destaque no esporte nacional, na maioria das vezes, costuma fugir desse debate, e você está trazendo esse debate para dentro da nossa discussão, que eu estou amando. Recentemente, a gente teve um caso muito interessante, que foi a do Raí, né? O Raí se colocou, Raí, ex-jogador do São Paulo, seleção brasileira, irmão do Sócrates, se colocou dizendo que achava do governo, e setores da imprensa foram até lá para fazer essa crítica, dizendo que ele não pode, que ele não deveria fazer esse tipo de comentário, porque ele deveria se preocupar apenas com o esporte. Me incomoda bastante quando as pessoas, às vezes, querem desvincular o esporte da sociedade, como se fosse um ambiente separado. E a sociedade é uma coisa, ela estaria apenas para consumir o esporte, e o esporte é um outro universo que só deve se preocupar com o esporte. E agora você traz essa reflexão aqui para a gente. Mas isso é uma ignorância de quem não sabe quais são os atributos do esporte. O esporte é muito mais que um gol, o esporte é muito mais do que uma cesta, o esporte é muito mais do que um título da CBB, da NBB. Né? O esporte ele é uma ferramenta de formação de indivíduos, cara. O esporte é uma ferramenta de formação de indivíduos. O esporte de alto rendimento, ele abre ainda mais uma oportunidade para que essas pessoas sejam formadas através dos exemplos, né? Então, exemplo de pessoas com posição, com esclarecimento do que elas querem, cara, eu acho fundamental. E outras coisas.
Você pode ter votado no PT e agora achar que errou. Ou você pode ter votado no Bolsonaro e achar que errou. Isso também faz parte da sua vida. E você tem que assumir essas escolhas para poder consertar. Então, essa conversa, ela acabou indo para esse lado, mas assim, é uma questão muito séria, porque assim, eu odeio quando as pessoas tratam esporte por esporte. E é o que acontece na maioria das vezes. Eu vejo o esporte salvando vida. Eu vejo o esporte tirando o garoto da rua. Eu vejo esporte formando. E eu sou fruto disso, cara. Você entende? Eu sou fruto disso, eu tenho amigos fruto disso. Outro dia eu estava conversando com meu filho. Eu sou criado em Botafogo, ali na São Clemente, e a gente jogava bola na praça. Né? E naquela bola da praça lá que a gente jogava, tinha eu, que era de classe média, o outro que não sei o que lá, mas tinha o outro que morava no Morro Dona Marta, tinha o outro que era traficante, tinha o outro que era não sei o que lá. E qual foi a diferença? A diferença é que em determinado momento eu fui jogar basquete. Em determinado momento eu não tinha tempo. Eu saía da escola e ia treinar. E aí treinava no infanto, no juvenil, no adulto, não tinha tempo. Até queria estar com eles, mas não tinha tempo. E aí depois de 10 anos eu fui jogador de seleção brasileira. E muitos daqueles que estavam na pracinha, um morreu assassinado, o outro foi preso. Entendeu? O outro bateu de moto e morreu. Você entende? Só que assim, o esporte foi a ferramenta. De uma maneira não proposital, a minha mãe não me colocou lá para me tirar da rua, não foi a intenção dela, mas o efeito rebote foi isso. E eu tive um técnico no Botafogo chamado Vicente Lima, extremamente disciplinador, só não me dava tapa na cara, mas o que ele falava era pior que tapa na cara. E aquilo ali botou meu caráter. E aquilo ali me fazia pensar 2 vezes, se eu ia aprontar ou não ia aprontar. Ou se eu chegasse de balada virada pro treino, eu sabia que eu estava ferrado. Você entende? Então, foi um formador na minha vida, entende? Eu tive a oportunidade de conviver e participar de diversos projetos sociais e projetos que envolvem educação, esporte, arte, esporte, educação. Então, a gente sabe de fato também. Eu também sou fruto disso. Eu sou da Baixada Fluminense, a Rádio Opinião é de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Então, a gente conhece, sabe quanto essa realidade social do Brasil ela é complexa e o quanto que esporte, arte, educação que, de alguma maneira, vai mudar um pouco do comportamento dessa sociedade. E eu acho ótimo que alguém com a extensão sua, Léo, né? Você hoje é um head coach do Botafogo, mas você é um homem do esporte, pode chegar aqui na nossa live com esse debate, com essa discussão. Mas assim, é algo que a gente deve... São provocações que a gente deve pensar. E quem trabalha com esporte, ela deve pensar. Hoje você muda a vida de uma criança. O Neymar, ele muda a vida da criança. Ele der uma bola para a criança, ou se o exemplo dele for ótimo, for bom. Se o Neymar der uma bola de futebol para a criança, ela muda a vida da criança? Pode mudar. Agora, se o Neymar der um exemplo, não estou falando que ele não dê ou dê, eu estou falando da magnitude do atleta Neymar. Da figura dele. Da figura dele, o exemplo dele, seja do que for, né? Se posicionando politicamente, ou dando um exemplo ético, ou dando um exemplo de pessoa, de caridade, seja do que lá. Isso aí muda a vida de uma pessoa. Isso aí muda a vida da pessoa. Né? Então, assim, provocações feitas por nós que trabalhamos no esporte, na música. A minha família é de músico, né? Eu sou a ovelha negra. Meu irmão é violonista de excelente violonista, minha mãe era pianista, e o meu pai, ele era executivo, mas meu pai cantava em coral, falava em latim, porque ele estudou em seminário. Então, a música sempre foi muito viva na minha casa. E eu nunca consegui aprender nada. Então é um recalque danado. Meu irmão toca pra caramba, minha mãe tocava... E eu nada, mas eu fui pro esporte, que não deixa de ser uma arte, né? E assim, a gente sempre teve isso muito, muito, muito vivo na nossa vida, que a gente impacta a vida das pessoas. E isso é bom. Isso é uma responsabilidade gostosa, né? Você reparar. Então, eu como técnico mesmo, eu falo... um técnico que vim da base... Não tem prazer maior do que eu olhar o progresso de um jogador meu, não tem prazer maior do que ver o desenvolvimento dele, não tem prazer maior do que ver o crescimento dele. Eu digo pelo próprio Cauê, um jogador que está comigo há 3 anos, eu vi ele, ano passado ele casou, eu ver o casamento dele, foi uma coisa que me trouxe gratificação, cara. O cara está crescendo como homem,
constituindo família, está avançando. Pô, isso para mim me traz muito prazer, né? Eu conversei isso outro dia sobre a final do Sul-Americano, que era engraçado, porque quando eu era jogador e ganhava um título, a felicidade ela era meio egoísta, sabe? Eu tava assim, eu ganhei, eu sou campeão. É uma coisa meio assim, mas quando eu fui campeão agora como treinador, o barato era eu ver os jogadores comemorando. Era ver a realização deles, do sonho deles de conquistar o título. Era mágico, né? Eu lembro que eu fiquei olhando pro Coelho, o Coelho estava em êxtase. O Diego no chão, o Cauê, que é mais introvertido, gritando, pulando. Aquilo ali me trouxe uma realização gigante, né? Essa é, de fato, uma marca desse time que você montou, né? Que você ajudou a montar no Botafogo, né? De jogadores que, tirando o Cauê, que você acabou de falar que conhecia já há algum tempo, mas o Coelho parece que vinha numa temporada não muito boa, o Jamal, eu gosto muito do Diego, porque eu vi o Diego de uma temporada para outra, quanto que o basquete do Diego cresceu e passou a ser um basquete, um jogador fundamental, às vezes, para a equipe em determinados momentos. Estava quase aposentado, jogando o LSB, uma liga amadora, e de uma hora para outra ele voltou com uma pegada tremenda, participou da eleição ano passado do melhor sexto homem da liga, né? Fantástico, assim, fantástico. Eu olhar aquilo ali aí falar, você, Léo, cara, olha, sinceridade, com certeza eu contribuí de alguma forma, mas o mérito é dele, né, cara? O mérito é do cara topar esse desafio e se entregar do jeito que ele entregou. Eu fico, assim, honrado em ter participado desse momento da vida dele, mas, o mérito é totalmente do cara, assim como o Coelho também, que deu a volta por cima, um cara comprometido demais. E aí, é isso que eu falo. Esses exemplos, né? Quem pode chegar perto de um Coelho, um garoto, um jovem jogador do Botafogo, e chegar perto do Coelho, ter acesso ao Coelho, ver o dia a dia dele, e ver a alimentação dele, e ver o tanto que ele se dedica, o tanto que ele treina, caramba, isso muda a vida da pessoa. E isso aí, no longo prazo, com mais exemplos, etc., a gente consegue mudar uma sociedade. A gente consegue mudar o rumo de um país, né, que está precisando. Né? Assim, o papo começou com isso, né? Ficou muito exposto que a gente está carente de exemplo, carente de conduta, carente de pessoas firmes, né? Que pagam o preço, que não abrem mão de valores. As pessoas abrem mão de valor por qualquer churrasco e jogo de futebol. Meu time ganhou, churrasco, dane-se o mundo, acabou, dane-se Covid, vamos para a praia comemorar. Caramba! Né? Aqui mesmo na Rádio Opinião, às vezes eu faço algumas opções, assim, que nem sempre são opções ligadas à audiência, né? São opções ligadas a essa questão que para mim é muito importante, da qualidade do conteúdo, do que a gente está discutindo aqui, o que a gente está propondo aqui, e às vezes as pessoas olham assim, às vezes pensam até assim, esse cara é um bobo, por que ele está querendo isso? Ele é um bobo. Quando, na verdade, a gente tem um objetivo que é muito maior do que simplesmente ter meia dúzia de pessoas seguindo por seguir, né? Vendo vídeos descontextualizados da nossa própria sociedade. Eu gosto muito de ler sobre gestão de pessoas, gestão de grupos, que eu acho isso um assunto muito importante para quem trabalha com equipes e trabalha em alto rendimento. E eu estava vendo isso outro dia, que o grande problema é que as pessoas não sabem os valores que movem ela. As pessoas não sabem os valores que movem. E aí, quando as pessoas não sabem os valores que movem, ela pode tornar a vida dela, o sentido da vida dela, o quanto de curtida que ela tiver ou de audiência. Né? Se você não tem valores bem claros que movem todas as suas escolhas, você acaba sendo jogado por essa massa aí, quem curtiu, quem viu. Engraçado, o Corujão do Basquete, é uma proposta muito bacana de compartilhamento, de conhecimento, etc. No último Corujão, eu levei o Marcos Vinícius Freire, cara, que foi a 11 Olimpíadas. Não teve uma audiência alta, mas, assim, foi fantástico. Você até me ajudou a gravar e publicar lá, porque o cara é fantástico, o cara sabe tudo de gestão esportiva, o cara sabe tudo de resolução de problema, é um cara íntegro, de um caráter ímpar. Então, quer dizer, aí o cara falou, mas não deu muita gente. Eu falei, cara, mas foi o melhor programa, não tô nem aí. Porque a informação gerada por aquele Corujão tem a ver com os valores que eu acredito. Então, acabou.
O resto que se dane. Quem não viu, que perdeu. Ô, Léo, nessa quarentena aqui na Rádio Opinião, eu procurei, assim, gente da mais variada categoria, assim, trabalho, gente das mais variadas áreas, melhor dizendo. Então, eu no outro dia estava fazendo uma live e apareceu um rapaz chamado Chefe Ferraro. O cara foi e me perguntou assim, eu posso fazer uma live com você sobre gastronomia dentro e fora dos estádios? Falei, vamos fazer. Fui lá e fiz. E o cara tinha muito conhecimento sobre gastronomia dentro e fora dos estádios. E aí o cara me contou dentro da live o seguinte, pô, cara, eu distribuo quentinha para os moradores de rua, faço a minha comida aqui, distribuo 70 quentinhas por semana, e às vezes 2 vezes por semana para os moradores de rua aqui de São Paulo nesse período de quarentena. Se eu não parasse para escutar esse cara, para ver a história dele, para saber quem é ele, não quer dizer que a gente vai sair por aí falando com qualquer pessoa, com qualquer história nos serve, não é isso. Mas eu acho que às vezes, em determinados momentos, a gente precisa usar mais esse sentido, né? As curtidas, o público, tantos seguidores, quem me vê, etc. Lógico, ela tem uma visão comercial dentro do negócio, tem mais seguidores, importante. Pode vender, pode. Mas se você estiver abrindo mão dos valores que te movem, aí acabou. Aí tu pode ganhar o dinheiro que for, mas aquilo perdeu sentido. Eu tenho usado muito essa palavra, tem que fazer sentido. Num processo de aprendizagem do basquete, tem que fazer sentido. Se não tiver sentido para o jogador, cara, ele não vai executar da maneira correta. É a própria vida nossa. O caminho que a gente está levando na vida faz sentido para a gente? Né? Hoje eu escutei uma frase, acho que foi do Gustavinho. Gustavinho mesmo, eu estava conversando com o Gustavinho do Flamengo hoje, sobre o projeto que a gente vai tocar a partir de quinta. Aí ele falou uma frase, acho que dá mais interesse que eu escutar, né? Mesmo que eu faça, o que eu faça seja apenas uma gota, se eu não fizer, essa gota estará fazendo falta, alguma coisa nesse sentido. Né? E não interessa aquilo, né? Se foi grande ou foi pequeno. Mas se você não fizer, aquilo vai fazer falta para alguém. E é esse alguém que a gente está atrás. Né? É esse alguém. Né? Se essa live nossa aqui ajudar uma pessoa, caramba, ajudou uma pessoa. Se a gente não tivesse. Valeu demais. Se a gente não tivesse feito, nem essa pessoa tinha ajudado. Né? Então, isso aí é importante demais a gente ter claro e lutar contra isso. Porque para viver dessa forma, você tem que estar disposto a pagar um preço também, né? Porque aí vem aquela questão do capitalismo, do que vale, do que é isso. Recentemente estava falando isso com um amigo que, como educador, algumas vezes eu disse não, e aí o resultado veio no final do ano letivo com uma demissão. Mas eu disse a ele o seguinte, olha, valeu a pena, porque pelo menos quando eu cheguei em casa, eu pude deitar no travesseiro, na minha cama, botar a cabeça no meu travesseiro e estar tranquilo com que eu não estava participando de algo que eu discordo. Não. É o preço a se pagar. E a gente, o preço a se pagar. Assim, é o preço a se pagar. Mas esse Covid ele é uma lição para a gente. Né? Sim. Você quer ter? Tá bom, você tem bastante. Para quê? Você quer o que com isso agora? O que vale? Aonde é que você vai? Você está em casa igual todo mundo. Igualou, trouxe de alguma maneira, né? Por mais que quem tem mais hoje, se pegar Covid, vai buscar aí o hospital com 55 respiradores à disposição. Mas eu acho que, vou te falar, essa doença está mostrando que é um dinamismo tão grande que você pode ter o melhor respirador e se for tua hora, tu vai do mesmo jeito. Ou se não for só a hora dele, a hora de outros que estão em volta, que talvez tenha sentido, né? Aqui nós recebemos, por exemplo, essa semana, o COB anunciou os atletas que foram condecorados, né, vamos dizer assim, com o Hall da Fama do COB. Entre os atletas, uma mulher negra, Aida Santos, que é ex-atleta do Botafogo. Aida, é mãe da Valesquinha, que jogou vôlei, pô. Conheço ela. Mãe da Valesquinha, que vai falar conosco na próxima quinta-feira aqui, a Valesquinha. Pô, manda um beijaço pra ela, minha amigona. Mando sim. Desde infantil. Isso, vou falar com ela. Então, assim, olha o prazer de ouvir a dona Aida, que tem uma história linda de luta pelo esporte, no momento em que mulher não era tão aceita assim. Mulher negra, que tinha dificuldade dentro da sua própria casa de aceitação do próprio pai. Ela contou tudo isso aqui, Léo, pra gente. Então, assim, esse prazer de produzir um conteúdo
né, de levar para o público, se foi para 10, se foi para 100, se foi para 1.000, o importante é que está lá, está registrado que nesse momento, que é um momento ímpar, quando você olha lá, Léo, são 10 atletas, uma mulher, e a única mulher é uma mulher negra. Isso é muito emblemático, para a gente não deixar passar, para isso não ser debatido, discutido dentro de uma empresa de mídia, por exemplo, que precisa divulgar conteúdo. O meu irmão Marcílio, ele é um cara muito bem resolvido, bem esclarecido sobre essa questão, é um cara que luta muito por isso. E a gente estava conversando isso outro dia, né? Quando eu fui eleito o melhor técnico da NBB, é algo que nunca ninguém parou para pensar, mas eu fui o primeiro técnico negro a ganhar. Antes disso, Vidal. Nenhum. Antes disso, nenhum, né? Então assim, mas existe racismo, existe racismo? Não, eu não vou entrar no mérito, eu vou entrar no mérito que eu fui o primeiro. Sim, com certeza. O que você quiser tentar, usa a reflexão que você quiser usar para esse fato. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, dentro dessa perspectiva de educação que a gente discutiu aqui, que é importante para a representatividade. Um jovem... Joaquim Barbosa no STF. Sim, é preciso. Aí eu retomo o vídeo. Quem é o outro negro que está lá? Ninguém. Mas isso é uma luta, Léo. A gente precisa, dia após dia, construir isso na sociedade brasileira. Né? A gente precisa demonstrar para as pessoas que essa sociedade plural ela foi desenvolvida e formada por todos. E não faz sentido ter apenas uma mulher negra, um único técnico. Não faz sentido. Né? Isso não pode ser tratado como normal. Esse tem que ser o gatilho para que isso se transforme. Tem que ser o gatilho para que as oportunidades elas aumentem, para que as chances aumentem para todos, de forma que apareçam mais ainda. Se for só para enaltecer a ida do Santos, não resolve o nosso problema como país, como sociedade, você entende? Então isso aí pode ser, sim, um gatilho, uma coisa que impulsione para que a coisa seja mudada. A gente está falando do Last Dance, né? Do Chicago. Hoje apareceu uma parte lá onde o Jordan não quis se meter numa eleição de Senado e o cara que ganhou era um racista declarado. Conservador. É um conservador. Sim. Eu estou acompanhando. Ele falou, né? Quando ele ganhou a eleição, ele falou assim, hoje não vai ter festa no Cafundó, alguma coisa assim, né? Do outro lado. Lá do outro lado não vai ter festa. Eu estou acompanhando a série, acho linda. E se o Jordan tivesse se posicionado? Se o Jordan, naquela época, falou assim, eu vou vender menos tênis, mas esse cara aqui, eu estou de apoio nesse cara aqui. De repente, ele não mudava a história do país, na história política do país. Será que isso não vale muito mais do que a quantidade dos tênis que ele ia vender? Ele deu a justificativa dele. Não serviu. Explicou, mas não justificou. Porque ele, naquele momento, ao invés de apoiar o senador negro, ele cunhou uma frase: republicanos também compram tênis. Compram Nike. E isso ficou estranho dentro da comunidade negra americana por conta da imagem que ele tinha junto à sociedade americana, né? Essa série é uma série que merece toda a atenção, porque ela me ajudou, assim, a minha geração que viu esse cara jogar, né? Eu me lembro do Luciano do Vale fazendo esses jogos da NBA. Sexta-feira NBA era o nome. Isso. Sexta-feira NBA. E era de madrugada, a gente assistia muito tarde esses jogos, e eu vi essa figura emblemática do esporte mundial ser desenvolvida, crescer do jeito que cresceu, mas agora com essa série a gente percebe como que, junto com o crescimento da NBA, tem o crescimento da figura, eles aproveitam a figura do Jordan para crescimento da marca. É um business, né? Mas é até legal, assim, que eu estava falando com a minha esposa, falei, você não quer ver o Last Dance? Ela, não aguento mais ver basquete, só falo de basquete, né? Porque vive ao meu lado há 20 anos, então, assim, basquete é a tônica da casa, né? Eu trabalho com basquete, 2 filhos jogam basquete, então se fala muito de basquete na minha casa. Mas eu falei para ela, assim, exatamente, que esse Last Dance ele é muito além
do basquete, né? É muito além do basquete, né? Tem questões ali maravilhosas de comportamento humano, de trabalho em equipe, de questões políticas, do próprio mundo capitalista cruel, né? Muito a claro. própria questão do desenvolvimento dessas duas grandes marcas, né? Que é Nike, a marca da NBA e a figura do próprio Jordan, como é que elas se fundem e isso, como isso é construído, e é uma característica do esporte americano, você conhece isso melhor do que eu, você vai poder dar a sua opinião, que é isso que, desculpa, mas eu vou trazer para o que a gente estava falando inicialmente, que é isso que eu vi nesta situação específica da decisão do NBB, que é assim, são instituições... A NBA é uma instituição capitalista, mas ela depende do apoio da comunidade. Entende? Não é uma marca que se faz apenas por ser capitalista. Ela precisa da contribuição da comunidade. Pega muito mal determinadas atitudes dentro da NBA. Margarina, né? Comercial de margarina, né? Tem que ter aquela felicidade toda. Porque você repara só que como a própria liga em si, nos capítulos anteriores, eles precisavam formar o Jordan, porque era o Bird e o Magic Johnson meio que saíram de cena, e eles precisavam de um novo herói para continuar vendendo a marca, para continuar tudo. E o desespero deles do Detroit, na época, ter entrado no meio e meter a pancada e ser campeão, porque não era o perfil que eles queriam. Né? Então, quando entrou essa dinastia do Chicago, lógico, por mérito e etc., é algo que a própria liga precisava, que eles queriam, eles incentivavam aquilo. Eu até dei risada quando vai tirar a foto na Olimpíada de 92, tá o Bird, o Magic e o Jordan embaixo. Aí o Magic falou assim pro Bird, não encosta muito nele não, que senão é falta. Ele já tinha essa visão de que existia um protecionismo em volta do Michael Jordan para que ele, né? Mas ele, lógico, ele confirmou isso com os desempenhos dele, né? Mas essa visão de estar bem com todo mundo, né? De comercial não poder se ter uma posição política mais forte. Eu acho que como instituição realmente não dá. Mas agora o jogador em si, eu acho que ele tem que se posicionar em todos os âmbitos da sociedade, porque eles são influenciadores, né, cara? Então, se você quer um país melhor e você tem convicção sobre isso, você tem que se posicionar, né? É uma série que eu não tenho esses problemas, não, Léo. Eu acho que quando é coisa boa, a gente precisa falar. Uma série que tá passando na Netflix, aqui com a tradução de Arremesso Final, né? No inglês você falou. Essa é a Última Dança. É a Última Dança, porque era teoricamente a última temporada do Jordan, que é a temporada de 98. Isso. Nós vamos ter ainda no dia 11 e no dia 18 as últimas os 4 episódios. Eu já estou meio fãzão, assim, estou aguardando ansiosamente os próximos episódios. Essa série vai ser aquela série que você vê, depois revê de novo, depois vê de novo, e vai ficar vendo aí. Porque eu acho que conta bem a história do basquete americano, da construção de 2 marcas poderosas, a gente pode dizer até 3 marcas poderosas, no caso especificamente da Nike. É muito interessante como que eu acho que os gestores da Converse até hoje devem se arrepender amargamente por não ter fechado com o Jordan. O Jordan não queria fechar com a Nike, acabou fechando e virou essa marca tão poderosa. Foi interessante, né? Ele falar que ele queria fechar com a Adidas, né? Foi muito interessante. Eu achei genial. E a Nike não fazia nem tênis para basquete. E hoje você vê assim... Hoje a Nike, assim, você vasculhar, né? Tem a cidade da Nike, cada prédio é uma coisa, né? E um prédio é só Jordan, né? O prédio de construção, de criatividade, tem um prédio lá que é só do Michael Jordan, só da linha dele lá, que é uma linha Premier, né? Prime da Nike, né? Não, a série vale a pena, tá no Netflix. Eu acho que aqui no Brasil é Arremesso Final. E Last Change é a última chance. Last Dance é em inglês. Last Dance, sim. A última dança. Vale muito a pena. Eu acho que tem uma outra questão que eu gosto muito na série, que é o Scott Pippen, segundo melhor homem do basquete.
e toda a discussão em volta desse jogador eu acho muito interessante. Jerry Krause, né? O cara Jerry Krause, odiado, mas ao mesmo tempo pulso forte para fazer as contratações, né? Sim, sim. Mas sim, odiado, né? Odiado pelos caras. A história vai redimir a vida dele, porque o que ele fez, de fato, a gente pode dizer que Chicago era uma equipe frágil e ele, com comportamento que a gente pode questionar aqui ou ali, foi quem montou esse time tão campeão, né, tão vencedor. Léo, a gente vai chegando aí nos últimos minutos. A live pode ficar um pouco mais, mas eu quero te poupar, porque eu sei que hoje você tem a sua live. E você, sim, leva essa live, às vezes, até 2 horas da manhã, e a gente fica lá conversando. A ideia foi essa. A gente tem hora para começar e não tem hora para terminar. Então, o horário é 11 horas da noite, justamente porque, teoricamente, os filhos já foram dormir, a casa está mais calma e a resenha pode ir até mais tarde. Eu queria, de alguma maneira, que a gente pudesse falar, para que você pudesse falar especificamente para o seu torcedor, né, para as pessoas que acompanharam o seu trabalho, o trabalho desses jogadores que a gente citou aqui da equipe do Botafogo. Queria te falar um pouco, queria que você falasse um pouco do sentimento, né? O campeonato terminou, mas a gente fica com aquele sentimento de mais um ano, de um trabalho bem feito, de ver a equipe ali vencendo, lutando com todas as dificuldades que a gente sabe que vocês passaram, mas tem um sentimento muito poderoso de uma equipe, de um grupo que se une em torno de fazer aí esse Botafogo vencedor. Cara, assim, eu tenho um sentimento particular de dever cumprido, né, cara? A proposta de quando eu voltei para o Botafogo eram 2 anos de contrato, e quando eu fechei esses 2 anos, a ideia nossa era que nesses 2 anos a gente precisava ganhar um título relevante, o time precisava voltar a ser respeitado, a ser reconhecido como uma das grandes forças do Brasil. Acho que no primeiro ano a gente conseguiu voltar firme e voltar já entre os 4 maiores do Brasil, para aquela semifinal, e esse ano a gente conseguiu a nossa meta, foi estabelecida junto com a diretoria, de a gente conseguir um título relevante e trazer esse orgulho para o torcedor botafoguense de novo do time de basquete, né? Era uma cobrança minha muito forte, porque quando eu saí do Botafogo como jogador, a gente era terceiro do Nacional, a gente era uma equipe violenta, né? O pessoal chamava a gente de Leões Indomáveis, era um time respeitado em todo o Brasil, era um time com jogadores que vieram depois a figurar aí na seleção brasileira durante muito tempo, como o caso do Marcelinho, né? E então a gente voltou para esse lugar, né? A gente voltou para o lugar onde hoje eu sou da seleção brasileira adulta, como assistente, onde o Cauê foi para a última convocação, onde o Du Sommer foi para a última convocação, onde eu sou técnico da seleção brasileira na base. Então, assim, isso tudo é fruto de um trabalho não meu, de todas as pessoas envolvidas, né? Então, assim, o trabalho, essa sensação de que a gente, voltamos para um patamar que a gente não devia ter deixado de estar, né, naquela época, né? Porque foi duro aquele golpe em 2001, 2000 para 2001, né? Foi duro aquele golpe, porque a gente tinha muitos sonhos em relação a essa equipe naquela época. A gente tinha o sonho de ir para o Sul-Americano, porque a gente era terceiro do Campeonato Brasileiro, então a gente ia para o Sul-Americano do outro ano. A gente tinha várias perspectivas de que foram destruídas quando o time acabou. Então a gente pôde voltar, resgatar. Eu acho que a mensagem que eu deixo é de que o Botafogo, o basquete do Botafogo é algo forte, é algo que merece cuidado, merece respeito, é algo que representa a marca, é algo que engrandece o nome Botafogo e assim, esperar, né? Porque a situação é uma situação delicada, os contratos todos estão terminando, a situação financeira do clube é difícil, a situação financeira do Brasil é difícil, e assim, hoje a gente não tem perspectiva nenhuma do que vai acontecer na próxima temporada, mas eu tenho um sentimento de, independente do que vai acontecer, se vai acabar o time, se não vai, se eu vou ficar, se eu vou sair, essas coisas vão começar a ser decididas a partir de agora, o sentimento de dever cumprido, de gratidão tremenda por tudo que eu vivi nesses 2 anos dentro do clube. A gente certamente torce para que tudo dê certo para você, para os jogadores, para a Liga. Na nossa opinião, o que
todos, né, todos envolvidos com o NBB, na nossa opinião, tiveram uma atitude certa, correta, justa, precisa e, principalmente, muito democrática, quando inclui toda a comunidade NBB para decidir, para debater sobre isso. A gente observa como um ponto muito positivo adotar a medida agora, não deixar que essa marca, que é importante para o esporte no Brasil, pudesse ter qualquer tipo de situação constrangedora para a marca no futuro. E eu acho que da forma como tudo foi feito, na nossa opinião, na minha opinião, foi feito de uma maneira muito positiva. Então, a gente espera que por isso, patrocinadores, incentivadores, colaboradores, todos os envolvidos, saiam desse período mais fortes. Com certeza, foi bem decidido isso. E o trabalho não acabou, né? Isso aí é bacana. A gente agora tem esse grupo de emergência já focando no futuro, né? Já planejando a próxima temporada, as conversas não pararam. A decisão de encerrar eu acho que foi o primeiro passo para a temporada que vem. Então agora já encerrou essa, vamos começar a planejar, pensar como é que vai ser a NBB do ano que vem, a próxima temporada, em que molde, o que a gente precisa já se planejar. Eu acho que é isso aí. Bola para frente, não ficar lamentando muito, entender que a gente não pode pensar em coisas, não pode pensar, é hora de pensar em vidas, é hora de pensar em pessoas. Isso tem que ser a prioridade do momento, independente do preço que a gente vai pagar, que a gente já está pagando, né? Não tem como, o preço já está aí, né? Diante daquilo tudo que a gente falou, o preço já está aí, está nas prateleiras, já está no supermercado. Outro dia ele viu um susto, como 1 litro de leite, R$6. Eu falei, como assim? Então, assim, a gente já está aí com tudo. Pois já está batendo na nossa porta aí. Tá certo, Léo. A gente agradece sempre a sua boa vontade de participar conosco aqui com a Rádio Opinião. Não preciso dizer que as portas estão abertas sempre para você, para suas ideias, para suas propostas. Veja a Rádio Opinião como uma parceira nessa questão que a gente sempre fala com você de desenvolvimento do conhecimento a partir do esporte. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria te pedir permissão assim e dedicar Respira fundo, respira fundo. Quero dedicar o programa de hoje ao meu amigo Rony, cinegrafista da Bandeirantes, que na manhã de hoje nos deixou. Companheiro de muitas jornadas esportivas, a gente pela Rádio Opinião, ele pela Bandeirante, mas era um companheiro fantástico de resenhas, de troca de ideias, de opiniões. Falávamos sobre família, sobre vida. Antes dessa quarentena, a gente conversava muito sobre o futuro. O jornalismo esportivo passa também por um momento muito difícil e a gente conversava muito sobre o futuro. Hoje fomos acordados com a notícia do falecimento do Rony, meu irmão. O programa de hoje é dedicado a você. E assim, não sei se você observou, Léo, mas eu estava imensamente feliz em todos os momentos dessa live, porque eu programei para a gente falar sobre uma série de outras coisas e você entrou num caminho que é o caminho que muito me agrada. Quer falar da nossa gente, quer falar de educação, quer falar de desenvolvimento humano. Era uma marca também desse meu amigo, dessa pessoa que hoje vai olhar pela gente num outro plano espiritual, mas esse programa é para você, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado, Léo. Valeu, cara. Obrigado. Conta comigo e que realmente Deus abençoe a família também desse Rony, que conforte o coração de todo mundo e que pelo seu choro e pela sua emoção, com certeza a mensagem que ele deixa na sua vida é de encorajamento, né? Que você possa seguir nessa sua caminhada com a ética, com
com a personalidade que você tem, com essa energia do bem aí, querendo sempre ver as coisas caminhando da melhor maneira possível, né? Que isso aí, por mais triste que seja essa perda, que ela sirva de encorajamento aí para que você siga nessa linha, que é uma linha realmente que vai impactar e vai gerar mudança na vida das pessoas. Valeu? Grande abraço, Gilmar. Obrigado, meu amigo. Logo mais, a você, amigo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Opinião, logo mais, Corujão do Basquete, com o Léo Figueroa. Quem é seu convidado de hoje? Hoje é Vitor Mansuri, um cara que trabalhou em todas as áreas de gerência aí da FIBA, da NCAA, NBA, um cara que é aqui do Rio. A história dele é fantástica, como é que ele alcançou as coisas, e um cara assim, ó, do bem, assim, no último. Então é uma conversa que vai longe hoje, vai longe. Tá certo. Logo mais eu tô lá, audiência garantida. Valeu, um abraço grande, fica com Deus, obrigado. Fica com Deus, obrigado.